Olá, meu amigo e minha amiga do saber. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Estão estudando? Não pare. Vocês sabem que o sucesso, aí vocês que estão galgando, iniciando aí o ensino médio, no primeira série, não pode parar de estudar. Todos os dias, pegue um pouquinho, estude um pouquinho, pesquise um pouquinho. Isso é importante para a sua vida de estudante, de quem está procurando, né, os conhecimentos. E você sabe que ensino médio, o negócio aumenta, né, a quantidade de assuntos, de disciplinas, de matérias. Eu, professor Oswaldo Maffei, na primeira série, que é esse vídeo, no nosso quarto bimestre, portanto é o último, que eu quero te chamar à reflexão. Eu quero vem cá, vamos compreender um pouquinho mais. E no vídeo de hoje nós vamos ver um pouquinho sobre as habilidades e competências desse assunto do quarto bimestre, que é perceber o caráter multicultural da sociedade brasileira, da identidade, né, das formas de discriminação positiva. A gente viu na última aula, nós vimos algumas formas negativas, né, pejorativamente ruim, de preconceito, de formas de denegrir, de intolerância religiosa, que são formas de uma discriminação negativa. Mas existe a discriminação positiva, que é o que a gente vai continuar estudando, vendo, analisando e descobrindo cada situação que está, né, dentro da nossa sociedade, dentro da sua vida, dentro do âmbito da onde você vive, compreende, analisa as suas situações da sua vida e você vai ver, opa, o professor de sociologia falou para a gente a respeito disso. Tem a ver com a nossa vida, tem a ver com o nosso cotidiano. E juntos a gente vai saborear, neste momento, essa multiculturalidade. Como é rico, gente. Ao longo da nossa vida a gente percebe quantas culturas, quantos tipos, quantas formas maravilhosas. E basta abrir aqui, ó, as janelas da nossa mente, compreender, analisar as diferentes formas de como as pessoas. E é aí que eu te chamo para compreender como é que é esse caráter multicultural da nossa sociedade brasileira, da identidade, né? Para identificar justamente o que? As formas negativas da discriminação, que vocês já entenderam, e agora as formas positivas para discriminação que acontece, mas você vai ver que ela é legalzinha, não é igual à negativa. Então, por isso que eu te chamo a atenção a observar esses detalhes, uma palavrinha faz diferença, para você entender como é que se dá esse universo da sociedade, do indivíduo onde ele está. Você já foi rotulado? Como assim, professor, já foi rotulado? Rotulado é aquilo que a gente encontra lá no mercado, um rótulo, um apelido. Ou você sabe o que é estigma? O que é estigma? O dicionário vai nos dizer que estigma, o significado, diz respeito a uma marca, um sinal, uma cicatriz. A palavra estigma, historicamente, se você olhar lá na Grécia Antiga, ela se refere a uma marca, a um corte, a uma queimadura no corpo do escravo, do criminoso ou então dos traidores. Nessa marca tinha como objetivo, essa marca, quando a sociedade da época analisava e via, opa, essa pessoa é assim, né? Tem essa marca, então foi estigmatizado. Era considerado então inferior e deveria ser excluída da sociedade. Você tem, por exemplo, um símbolo que era um badalo, que era colocado no pescoço de quem tinha lepra, quem era leproso, que era para ser excluído da sociedade. Ou então, se você for no gado, lá no pasto, você vê estigma, ou seja, marcas. Então, o processo da marca das pessoas não estão de acordo com os padrões sociais estabelecidos, qual é o tipo. Tudo isso é uma forma de chamar essa estigmatização. Goffman, um pesquisador, ele vai dizer que o indivíduo é marcado, ou melhor, é estigmatizado, visto, né, dessa forma. Um estigma, ele produz descrédito à vida da pessoa, essas qualidades negativas são valorizadas
e não tanto as positivas. Então, o processo de estigmatização, ele vai acontecendo dentro da sociedade. Então, estigmatizar pessoas e grupos pode criar barreiras sociais que impedem, que interferem as pessoas no relacionamento, nas formas, marca aí negativamente. Infelizmente, nós encontramos aí. Aí acontece o quê? Exclusão social da sociedade. Essas atitudes podem também levar ao processo que a gente chama aí de discriminação preconceituosa. Você já falou sobre preconceito, professor? Já falou sobre discriminação, ok até aqui? Entendido, gente? O que significa cada um, o que são, todo mundo já vivenciou, já percebeu isso. Embora estejam relacionados a preconceito e discriminação, são conceitos que vocês precisam justamente compreender isso, compreender as formas de preconceito que acontecem para analisar, para observar. Bater o olho você já sabe. É legal? Dá para continuar? Não. Então, quando você for fazer aquela brincadeirinha com alguém que não gosta, pensa nisso. Anthony Giddens, esse sociólogo, ele vai dizer que o preconceito refere-se a opiniões ou atitudes diferentes, né, de grupos, das relações dos grupos, os pontos de vista preconcebidos. Então, se baseiam em boatos, ao invés de evitar coisas ruins, destaca essas informações. Então, as pessoas podem nutrir preconceitos favoráveis em relação aos grupos com os quais se identificam, preconceitos negativos, né, contra outros. Quem é preconceituoso em relação a um grupo específico se recuará e escutará, opa, essa injustiça. Então, a gente precisa analisar isso, observar. O preconceito refere-se a opiniões ou atitudes defendidas por membros de um grupo em relação a outro grupo. Os pontos de vista preconcebidos de uma pessoa preconceituosa, em geral, se baseiam em boatos, em invejas, né, em investidas. Ao invés de evitar isso, acaba prejudicando, acaba deixando desfavorável. Esse preconceito dessas relações vão minando essas relações que nós vamos construindo e aí acontece os preconceitos negativos, preconceituosos dessas relações que a gente vai construindo. Porque um é assim, porque o outro é assim. Estigmas, rótulos que nós vamos colocando. Então isso é importante você analisar junto comigo para observar como é necessário evitar o preconceito. Às vezes uma brincadeirinha ela vai gerando uma coisa ruim. O preconceito está relacionado a pré-concepções, como eu já tinha afirmado, pré-concepções que você, antes de chegar, você já tem. É como se entrasse no lugar com um óculos vermelho, você vai enxergar quase tudo vermelho, né? E aí é uma forma sua, gera intolerância, gera racismo, gera N coisas de formas de pensar, que são formas ruins, negativas, que vão gerar consequências de preconceitos, de violências, de formas ruins dentro da sociedade e que minam as relações. Mas como se forma o preconceito, professor? Essas opiniões, como vimos, são baseadas em boatos. Até aqui, ok? Em evidências que nem sempre são reais, em formas não tão boas. Assim podemos afirmar que os preconceitos são produzidos socialmente nas atitudes, nas falas cotidianas. Você já deve ter alguém, né? Escutado alguém assim, uma forma preconceituosa. Mulher no volante, perigo constante. São frases preconceituosas. Então é necessário compreender a construção social de cada uma e parar, fazer algumas rupturas com algumas coisas que não dizem a respeito. Combatê-las, literalmente combatê-las. E a gente combate o preconceito, essas intolerâncias com o conhecimento, com informações. Agora que vimos o que é preconceito, vamos dar um passo a mais? Vamos falar sobre discriminação. Anthony Giddens nos explica justamente alguns detalhes a respeito da discriminação
para que você compreenda o que ele analisa dentro da sociedade, é necessário você perceber que se o preconceito define as atitudes e opiniões, a discriminação refere-se ao comportamento concreto em relação a um grupo ou indivíduo. A discriminação pode ser percebida em atividades que excluem membros do grupo das oportunidades abertas. Outras pessoas, como quando um britânico negro, ou então recusa o emprego, ou então alguém que é de uma cor ou de outra. Dependente, para que vocês percebam, se o preconceito ele define essas atitudes, essas opiniões, são necessariamente... Gente, para aí, observe o porquê disso, são preconceitos, ou então alguém que está empregando alguém porque alguém ou mora no lugar, ou mora numa comunidade, ou então porque tem uma pele, ou porque se veste assim, ou porque antigamente a gente falava muito, hoje acredito que tem tatuagem, não. Ou seja, tudo isso são formas preconceituosas. Eu digo bem forme, preconceituosas, porque esse preconceito que é gerado antes, né? Você já tem uma visão antes de chegar a pessoa ou o assunto. Tudo isso está nesse escopo da sociologia que nos provoca essa reflexão. A discriminação negativa é o tratamento injusto, desigual das pessoas. Como, professor? É gerado pela intolerância que acontece nos grupos, essas intolerâncias. Mas o que é racismo? Racismo é a crença na superioridade de algum grupo sobre o outro, baseado em características físicas, que é um outro ponto. Devemos combater o preconceito, o racismo, a discriminação, tudo isso nós devemos analisar dentro da sociedade e combater essa intolerância, essa desigualdade para dar um passo à frente. Analisar tudo isso, opa, não quero continuar desse modo, acho que não é por aí. Você sabia que é possível falarmos de discriminação positiva? Opa, peraí. Você já falou isso no início. Discriminação positiva significa um tratamento preferencial concedido a pessoas que possuem algum tipo de desvantagem, como desvantagens naturais, sociais ou físicas, por exemplo. E aí, para a gente compreender isso, eu te chamo a analisar um pensamento de Aristóteles, esse filósofo antigo da Grécia clássica, que vai nos dizer a respeito da justiça, essa justa medida de compreender que essa desigualdade e igualdade, essa justa igualdade entre todos. Imagine comigo, se eu tenho 3 famílias para alimentar, pela igualdade padrão que a gente conhece, né, todo mundo, os 3 ganhariam 10 quilos de alimento cada um. Mas pela justiça, justa medida, eu vou então fazer esse que tem 5 pessoas precisa de 7 quilos. Esse que tem 10 pessoas precisa de 15 quilos. Esse que tem 20 pessoas precisa de 25 quilos. Perceberam como é que analisa cada situação? Essas são formas afirmativas, essa discriminação afirmativa. Imagina aquela imagem que geralmente já viram por aí. 3 pessoas queriam assistir um jogo, né? Mas tinha um muro muito grande. Uma pessoa era grandona, alta, outra pessoa era mediana e outra era quase que anã, baixinha. O que aconteceu aí? Bom, tinham caixas ali, caixotes. Se for pela igualdade de todo mundo, então, opa, tem quantos caixotes aí? Dá 2 para cada. Mas não, pela discriminação positiva, por essa forma bacana, então eu vou dar ali o quê? 2 para um, outro, para ficar e ver igualmente todos que estão ali, todos que estão além, né, de lá para poder ver, e cada um vai ter um nível diferente. Entenderam, gente, como é interessante a sociologia e é necessário observar cada caso, cada situação. Você agora é provocado a sair da sua zona de conforto e ir além, observar cada momento, perceber cada situação a partir desses conhecimentos sociológicos. Paramos por aqui, desejo que você continue estudando. Fique bem, deixo o meu abraço e o meu desejo que você não pare de estudar. Tchau, tchau, meu amigo!